Eu escolhi para falar com vocês hoje uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Não sei se você já ouviu, que é a história do filho pródigo. Em umas outras versões diz o filho perdido. Não sei se você já ouviu. Quantos já ouviram essa história do filho pródigo? Filho que foi embora de casa, pediu herança e depois se deu mal e voltou, né? Antes de nós abrirmos a Bíblia, queria fazer mais uma oração com vocês, pedindo a presença do Espírito Santo mais uma vez aqui conosco. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos aqui, queremos que o Senhor esteja entre nós. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa entender esse recado tão especial que Jesus passou quando Ele contou essa história para as pessoas que estavam ao seu redor. Que nós possamos entender o seu recado para nós hoje. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O filho perdido. Em outras versões, o filho pródigo. Eu coloquei os textos aqui para vocês, mas se você gosta de acompanhar na sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, tá? A partir do verso 11. Se a sua Bíblia tem assim uns subtítulos, ali vai dizer o filho pródigo, ou a história do filho perdido, tá? Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versos de 11 em diante. Uma história que Jesus contou para os seus discípulos e para todo mundo que estava ali em volta. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte de herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e foi embora para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que ele tinha. A história de um filho que pediu a herança para o pai porque ele queria ir embora. Teve um professor de religião nos Estados Unidos, do Seminário Presbiteriano de Pittsburgh, na Pensilvânia, e ele viajou para o Oriente Médio, que é onde a região onde tem lá a Palestina, Israel, é onde Jesus viveu. E ele viajou para lá, ele quis estudar o que significava um filho chegar para o pai e perguntar isso aqui: Pai, eu quero a minha herança. E ele começou a perguntar lá em todos os lugares: quando que você ganha a herança? E ele viajou por todos os lugares, por 40 anos ele passou lá no Oriente Médio. Ele viajou do Marrocos até o Irã, da Turquia para o Sudão, grandes cidades, pequenas aldeias, e a pergunta dele era sempre essa: isso já aconteceu aqui nessa cidade? Ele perguntava para todo mundo onde ele ia, lá na região onde Jesus viveu. Esse professor perguntava: isso já aconteceu de um filho chegar e pedir herança para o pai? E a resposta sempre era não. 40 anos viajando e perguntando isso. Por que não acontecia isso? Porque naquela cultura, se alguém perguntasse isso para o pai, seria o mesmo que dizer para ele: eu queria que você estivesse morto. Ou seja, me dá a minha herança logo aí, você não morre logo, mas me dá a minha parte aí que eu quero ir embora. Ou seja, era um insulto muito grande. Em 40 anos de pesquisa, ele encontrou apenas 2 exceções, 2 lugares que ele ouviu as pessoas dizerem: eu já ouvi uma história assim, que aconteceu isso aqui, de o filho pedir a herança para o pai ainda vivo. Uma aconteceu no Irã. Um jovem foi até o pai e pediu a herança. 3 dias depois, seu pai morreu. E a esposa, a mãe do jovem, disse que o pai morreu com o coração partido.
de tristeza, de tão sério que foi para ele o filho chegar e pedir a herança com ele vivo. Ela disse que era como se o filho tivesse pego uma faca e enfiado no coração do pai, várias vezes. Mas o filho da história que Jesus contou, ele pegou a herança e foi embora. Se você vai para o verso 14 até o 16, a história continua. O rapaz já havia gastado tudo, foi embora, gastou todo o dinheiro do pai, festas, aproveitou a vida do jeito que ele queria. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, de repente tudo mudou. Então, ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para uma fazenda a fim de tratar dos porcos, ou seja, vai cuidar dos porcos ali que eu tenho, já que você não tem mais dinheiro nenhum, é a única coisa que eu tenho para você fazer, cuidar dos meus porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A gente pensa que o maior pecado que esse filho cometeu, nós achamos que foi viver com as mulheres, com as prostitutas, gastando dinheiro, ou morando com os porcos, gastando todo o dinheiro do pai. Esses não eram seus maiores pecados. Seu maior pecado foi a separação de seu pai. Quando nós pecamos, nós estamos também apunhalando Deus no coração com uma faca, como se fosse... Isso dói em Deus quando nós pecamos. Doeu em Jesus na cruz, sim ou não? Ele morreu pelos nossos pecados, não foi por pecados dele, porque ele não cometeu pecados. Isso doeu muito. Seja o que for que nós façamos de ruim nessa vida, esse é só o resultado do nosso maior pecado, que é deixar o Pai e ir embora. Quando nós achamos que a vida vai ser melhor sem Deus. Você já passou por isso, não sei, ou conhece alguém que está passando por isso, que resolve deixar Deus de lado porque a vida vai ser melhor sem Deus. A outra exceção que o professor Bailey, viajando pelo Oriente Médio, ele encontrou foi na Palestina. Um jovem foi até o pai pedindo a herança com o pai vivo. O seu pai ficou tão bravo que o matou ali na hora. São as duas exceções que ele ouviu. Porque essa pergunta trouxe permanente vergonha e desonra para o pai e para a família toda. Só o fato do filho vir com ele vivo pedindo a herança trouxe muita desonra. Aquele pai matou o filho ali. Quando deixamos Deus sob qualquer forma, nós trazemos desonra também para o nome dele. A gente ouve essa história, Jesus contar, e a gente acha na nossa cultura, o filho pediu o dinheiro que era dele, beleza, foi embora, gastou, e o pai foi legal e aceitou o filho de volta. Mas no contexto aqui que Jesus contou essa história, para aquele povo lá daquela cultura, era muito sério um filho chegar com o pai vivo e pedir a herança. Muito mais do que a gente imagina. E a parte mais interessante da parábola do filho pródigo é que esse pai, ele não mata o filho. Não é só isso, o inacreditável é que o pai de fato deu ao filho o dinheiro. Isso diz algo sobre o coração desse pai, da história de Jesus. O ponto principal dessa história não é sobre o filho pródigo, é sobre o amor incrível e um amor estranho desse pai do filho pródigo. Este era um pai que não existia durante esse tempo em que a história foi contada por Jesus. Não existia um pai desse. Então você pode imaginar todo mundo ouvindo a história de Jesus com o olho regalado desse tamanho. Mas como que pode uma história dessa? Existe prazer no pecado? Sim ou não? Existe, mas é um prazer o quê? Ele passa, e quando você vê,
Você está na pior, está mal. E aí você lembra de quem? E foi o que aconteceu com ele. Olha só, a partir do verso 17. Caindo em si, ou seja, quando ele se tocou do quão fundo ele chegou, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Outra versão mais fiel ao texto diz: me faça como um empregado contratado seu. O filho não esperava que o pai fosse gentil com ele. Então ele preparou um discurso. Eu vou falar para o meu pai: por favor, me perdoe e tal. E ele preparou esse discurso. E foi um bonito discurso, né? Pequei contra Deus, né? Me perdoe. Esse era um nível. O empregado contratado que ele pediu para ser era um nível abaixo do servo, que tinha os servos que moravam com seu senhor dava comida para eles, dava lugar para dormir, e tinha o empregado contratado, que era só temporariamente, era só de vez em quando. E essa expressão aqui no original, me aceite como um dos seus trabalhadores, está empregado contratado, ou seja, eu posso vir assim ser o mais simples dos seus empregados, não tem problema, mas me aceite de volta. Um servo, ele morava com o Senhor, ele não estava nem pedindo muito, eu quero só estar aqui, voltar para casa. Este era novamente um pai muito incomum. Ele estava sentado na varanda esperando o filho. Como é que você sabe disso? Porque quando o filho veio de longe na história, o pai viu. E o que o pai fez quando viu o filho? Ele correu. Mas por que ele correu? Um pai que corre. Olha o texto, verso 20, o que diz: então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava de longe, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Tá, e daí que o pai correu? Qualquer pai, né, que ama o filho, vai correr se o filho está voltando para casa. Mas esse professor Bailey, desses 40 anos que ele pesquisou a cultura lá no Oriente Médio, ele descobriu o seguinte: um homem idoso naquela região nunca corre. Nunca corre. Então Jesus contando essa história, o povo já estava assim: peraí, um pai desse aí, um senhor já correndo, mas que humilhação. Porque é um sinal de perda de dignidade, sabia? De honra, um idoso correr. Uma vez teve uma grande festa numa vila no Líbano, em 1976, que é na região lá do Oriente Médio. Isso é uma história verdadeira. E num vale tinha assim uma aldeia e uma montanha, e em 1976 eles já tinham carros, eles estacionaram os carros do lado da montanha, e teve um terremoto muito forte, e os carros começaram a descer para cima do povo que estava na festa. Naquele dia, 4 homens idosos morreram, porque se recusaram a correr e envergonhar as suas famílias. Você acredita? Isso é o quão sério é naquela cultura um homem idoso correr. E na história de Jesus, o pai do filho pródigo, o quê? Corre. O pai não se preocupou em passar vergonha, o pai correu. Por isso o apóstolo Paulo diz que Cristo foi humilhado, foi envergonhado por nós na cruz, para que pudéssemos ter a justiça dele. Jesus, ele foi humilhado na cruz pelos nossos pecados. Isso foi uma humilhação. Hoje as pessoas usam a cruz, né, o crucifixo, que bonitinho, que lindo, né, no pescoço e tal. Mas na época que Jesus morreu na cruz, era muita vergonha morrer crucificado. Sim ou não? Era muita vergonha.
Ninguém, assim, não era bonito de mostrar em lugar nenhum. Jesus transformou a cruz num símbolo de vitória. Amém? Amém. Porque a cruz sempre foi um símbolo de vergonha. Jesus foi feito pecado na cruz. Morrer na cruz, naquela época, era muita vergonha. Mas para que nós pudéssemos ter justiça de Deus, Ele morreu na cruz. Que amor é esse? Esse amor do nosso Deus. Outra coisa interessante, em Deuteronômio, você não precisa abrir agora, se quiser você pode ver depois. Em Deuteronômio capítulo 21, versos 18 a 21, diz que o filho rebelde, ele devia ter um tratamento especial. Você sabia? Que é a cultura lá daquela região. O que diz lá é que quando um filho era rebelde e não tinha jeito para ele deveria ser morto, apedrejado. Tirem ele do acampamento lá e apedrejam. Isso está na Bíblia, em Deuteronômio 21. O que fazer com um filho rebelde? Esse filho pródigo era um filho rebelde. Quando ele voltou para casa, o que deveria acontecer com ele? Morrer. Uma moça em Nínive, no Irã, ela se apaixonou por um rapaz da universidade, lá no Oriente Médio. Quando ela voltou para casa para pedir permissão para o pai, para namorar aquele rapaz, o pai disse não, porque os casamentos aqui são arranjados e já está tudo arranjado para você. Ele disse não. Ela foi e casou com o rapaz do mesmo jeito. 10 anos depois, longe de casa, sem voltar para casa, um dia ela decide, eu vou voltar para casa ver os meus pais. O pai a matou na frente de casa. Porque durante 10 anos ela envergonhou a família. A cultura deles. Essa era a mentalidade do povo da região onde Jesus estava contando essa história. Você imagina, um pai, além de correr, receber o filho com amor ainda de volta. Eu posso imaginar a cara dos fariseus daquele povo ouvindo essa história. Eles estavam assim, mas que coisa ridícula, essa história nunca poderia acontecer. Mas Jesus estava ilustrando o amor de Deus por você, por mim, por todos os pecadores. Esse pai, ele corre para encontrar o filho voltando. E aí vem uma parte muito importante da história, a confissão do filho. Em verso 21 diz: e o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Para qualquer momento da sua vida que você se afaste de Deus, a confissão, confessar para Deus, é parte da cura. É parte do perdão. Nós temos que confessar. Verso 22. Mas o pai ordenou aos empregados depressa. É interessante que ele não estava nem assim preocupado com aquele discurso do filho e tal. Não, ele estava preocupado em abraçar o filho, fazer o filho se sentir em casa. Depressa, tragam a melhor roupa. Em outras versões é uma capa, e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Aquele pai, ele cobriu o filho com sua própria capa. E qual o significado disso? Naquela região, a capa, ela é uma proteção, porque ele deveria ser morto apedrejado, e com a capa do pai, era uma proteção que ninguém toca nele. Ele é meu filho. Para proteger ele dessa morte que ele merecia. O coração de Deus é sobre alcançar os perdidos. Amém? Você já pensou sobre isso? Você protege os pecadores, as pessoas humilhadas, ou você fala mal, ajuda a falar mal? Ah, você ficou sabendo? O que aquela pessoa fez? Ah, foi ridículo, e vai
e faz aquela fofoca e fala para todo mundo, ou a gente protege os humilhados? Olha que bonito aqui, ó, esse pedaço. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. O que significava isso naquela cultura? O anel no dedo representa a autoridade. Ou seja, o pai está passando a autoridade dele para o filho. Então você coloca esse anel, você tem autoridade, ninguém toca em você. É uma nova herança que ele estava recebendo. Ele gastou todo o dinheiro do pai, toda a herança, e agora o pai estava dando com o anel uma nova herança para ele. Mesmo que ele desperdiçou todo o dinheiro, Deus dará uma nova herança a cada um de nós. Amém? Ele tem uma nova herança para você e para mim. E é muito mais importante do que esse dinheiro de papel que a gente tem aqui, um cartão de crédito. É uma herança que vai além do que a gente pode imaginar. Sandálias novas nos pés, que representavam naquela região filiação. A maneira de distinguir o escravo de uma pessoa livre era o sapato. Sabia? Sandália. Que tipo de sandália a pessoa tinha? Um soldado romano, você sabia se era um soldado raso, um oficial, pelo tipo de sapato. Ou seja, traz a sandália. Sandália minha. Filiação, para mostrar para todo mundo, esse aqui é meu filho. O filho pediu para ser escravo ou empregado contratado, mas seu pai não estava interessado em ter ele como escravo. Deus quer que você seja filho e filha dele. Amém? Deus não quer que você seja um primo, um amigo de longe, né, um tio, não. Deus quer você e eu como filhos e filhas. Deus te ama tanto. E se Deus tivesse um quadro na parede, lá no céu, teria sua foto nesse quadro. Se Deus andasse por aí com uma carteira no bolso, ele teria a sua foto dentro da carteira dele. Eu tenho a foto das minhas duas filhas dentro da minha carteira, porque eu amo as duas. Deus te ama. E olha agora o verso 23. O pai diz: também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. E bora festejar. Festa e festa. O bezerro gordo era apenas morto. Naquela cultura deles, você só matava um bezerro gordo se fosse um casamento, ou se fosse uma transação comercial muito importante, ou se fosse o nascimento de um filho. E o nascimento de um filho, um novo nascimento, é mencionado duas vezes, no verso 22 e 24, que diz: esse filho estava o quê? Morto, e agora ele está vivo. Você vê que linda essa história de Jesus? Para o contexto que eles viviam, eles estavam entendendo muito bem que o ponto ali era um amor incrível desse pai pelo filho que foi embora e voltou. Matem esse bezerro gordo, vamos festejar. Comemoração, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Toda vez que alguém vem para Deus, há uma festa no céu. Tem festa no céu. Toda vez que uma pessoa se batiza, entrega o coração para Deus, festa no céu. Festa no céu. E onde estava o filho mais velho? Eu nem vou ler tudo, mas você pode ler esse capítulo todo em casa, tranquilo. Mas o filho mais velho chegou, de repente. O que está acontecendo, esse barulho, essa festa aí? O que é isso? O seu irmão mais novo voltou. Sim, mas e daí? Não, está tendo uma festa para ele, seu pai está feliz. Não acredito. Esse moleque foi embora, gastou todo o dinheiro da herança dele e agora está de volta e meu pai está dando uma festa para ele? É. Mas e ele gostou? E ele nunca saiu de casa.
É aquela pessoa que nunca saiu da igreja às vezes, está lá na igreja, sempre na igreja, mas quando vem alguém de fora, que ficou longe de Deus e volta, às vezes não gosta, começa a criticar. Ah, mas essa pessoa, que cara de pau aparecer aqui na igreja. Se a gente faz isso, a gente está agindo igual o irmão mais velho, que achou ruim. É possível que você esteja na casa do Pai, mas nunca conheceu o coração do Pai? Você conhece o coração do seu Deus? Ou você só conhece a igreja? Conhece os hinos, conhece a Bíblia, mas não conhece o coração do Pai. Infelizmente, às vezes isso influencia o que nós fazemos. A maior tragédia do mundo é estar na casa do Pai e não conhecer o coração do Pai. Fazer coisas para Deus por medo, em vez de fazer por amor. Você pode conhecer toda a teologia, as doutrinas, o manual da igreja, mas nós temos que conhecer o amor do nosso Pai do céu. Isso é o mais importante, e depois tudo faz sentido. Eu quero terminar com uma história. Meu tempo já se foi, né? Minha vontade é ficar aqui, um tempão. História verdadeira. Aconteceu nos Estados Unidos. Pastor novo chega numa igreja para ser pastor daquela igreja e tal, e ele vê um rapaz enorme assim, musculoso, todo tatuado. Líder da igreja, um diácono. O diácono ajuda as atividades da igreja. E ele pergunta, qual é a história desse rapaz? O que esse rapaz parece que não é de igreja? O que ele está fazendo aqui? E a história daquele rapaz era a seguinte: ele deixou a igreja por 15 anos, se afastou de Deus. Um dia, tudo começou a dar errado na vida dele. Sabe quando tudo começa a dar errado? A namorada deixou ele, perdeu o emprego, começou a pensar em suicídio, se matar, e daí de repente ele ouviu uma voz, dizendo, vai na igreja. E ele assim, mas vai na igreja? Na minha situação aqui, o que eu vou fazer na igreja? Resistiu, depois de um bom tempo ele finalmente foi à igreja, pensando já em suicídio e tudo. Isso aconteceu na área da Baía de São Francisco, na Califórnia. E ele não tomava banho já há uma semana, sem tomar banho. Estava fedendo, cheirando mal. Chegou na igreja, sentou lá atrás, assim, num banco. E o pessoal até começou a se afastar dele, sabe? Mudar de lugar, porque o cheiro era muito forte. Esse cara fedendo, deixa ele nesse canto aí. Começaram a sentar em outro lugar. Deixa ele sozinho lá. O pastor entrou para pregar, parou por um tempo e ficou calado e não conseguiu pregar. Não saía nenhuma palavra, nada, em silêncio. E todo mundo achando estranho, mas o pastor não vai dar a palavra, né? Mas não saía nenhuma palavra. Finalmente ele saiu do púlpito, o pastor caminhou até o final, onde estava sentado aquele rapaz, e deu um abraço apertado nele e chorou abraçado com ele. Aquele rapaz, fedendo, era o seu colega de quarto da faculdade. Um mês antes, esse pastor estava olhando o álbum de fotos da faculdade, olhando o álbum de fotos para lembrar, e ele viu a foto daquele amigo dele, e ele sentiu Deus dizer para ele, ora por esse seu amigo, ora por esse seu amigo. E ele pensou assim, mas orar por ele? Eu não vejo esse cara há 15 anos, por que eu vou orar por ele? E ele sentiu aquela impressão de Deus, ora pelo seu amigo. Nenhum sermão foi feito naquele dia, e precisava? Não. Aquele ato do pastor ir lá, abraçar o seu amigo, chorarem juntos,
e daí ele contar a história. Aquilo ali foi um sermão para a vida toda. Quanto nós oramos pelas pessoas que estão perdidas? Você ora por alguém que está longe de Deus? Quanto oramos por nosso próprio povo da igreja? Esse é o coração de Deus. Aos olhos de Deus, todos são preciosos, inclusive aqueles que estão lá fora, longe. Todos têm valor para Deus. Não importa se eles não tomam banho há uma semana. Não importa que o filho pródigo cheirasse igual porcos. O pai veio e abraçou e o beijou. O importante para o pai é que eu volte para casa. O importante para Deus é que você volte para Ele sempre. Se você se distanciar, se você pecar, todos nós pecamos. Nunca pense assim, não tem chance para mim, Deus não vai me aceitar, eu fui longe demais. Não, Deus sempre vai estar te esperando na frente de casa e Ele vai correr para te abraçar, vai te dar um abraço, te beijar, colocar a capa dele sobre você, um anel, sandálias, e fazer uma festa para você. Esse é o Deus que nós servimos. O pastor estava viajando de avião. Eu vou terminar com essa história. Eu enganei vocês que eu ia terminar com a outra, vou terminar com essa história. Ele estava viajando de avião e a mulher do lado dele com 2 filhinhos pequenos assim. E ele percebeu aquela batalha da mãe de tentar controlar 2 filhos pequenos dentro do avião, né? E logo antes de pousar o avião, teve um tremor, como é que chamam? Turbulência. Teve uma turbulência forte no avião. O que aconteceu? O menino mais novinho vomitou em cima da mãe, fez aquela sujeira, e aquele pastor do lado ali querendo ajudar, saindo do avião, pegou uma das sacolas dela para ajudar e tal. E ele ficou observando. Sabe quando você passa ali da área da segurança e sai para fora? Aquela mulher com os meninos assim, toda suja, cheia de vômito e tal. O marido dela estava esperando, o pai dos filhos. Veio correndo, abraçou, beijou aquela mulher, abraçou os filhos, beijou. Ele não estava nem aí, que ela estava fedendo, que ela estava suja. Ele só estava feliz que ela estava de volta. Deus é da mesma forma. A graça maravilhosa de Deus, o amor incrível de Deus. Eu sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Amém? Há apenas um presente que podemos devolver a Deus, um presente que Ele aceita, que é o nosso coração. Se você aceita esse presente, ao cantar essa música, eu vou cantar a música Hoje é o Dia de Voltar. Se você esteve longe de Deus, ou se você se sente às vezes que você está longe de Deus, você quer voltar para Ele, esse é o momento. Se tem alguém que você conhece que está longe de Deus, ore por essa pessoa. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos felizes porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor nos aceita de volta quando nós voltamos, sujos, cheirando mal, em qualquer situação. O Senhor nos aceita de volta quando voltamos. Que alegria é saber que nós temos um Pai assim. Nós temos pessoas que nós conhecemos que estão longe de Deus. Nós estamos fazendo uma oração especial por eles, para que eles sintam na dificuldade, em algum momento, a falta do carinho do Pai, para que eles possam voltar para Deus. Nos use para que a gente possa ser
alguém para ajudar essas pessoas, para receber de braços abertos, para oferecer uma oração, um abraço, um sorriso, porque nós temos que tratar as pessoas como Jesus tratava. E se tem alguém aqui hoje que se sente de alguma forma longe de Deus, que seu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos mostrando que quando nos sentimos tristes, é quando nós podemos estar mais próximos de Deus. Ele está de braços abertos nos esperando. É só uma decisão: aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada um aqui, seus familiares, e cuida deles ao irem para casa, dando uma semana abençoada para cada um. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.